Evangelho de hoje nos convida a refletir sobre a importância de não apenas sermos sinceros com os outros, mas principalmente com nós mesmos. E muitas vezes podemos cair na armadilha de nos convencer de que somos justos, enquanto escondemos de nossa própria consciência as áreas em que precisamos de conversão. Só que Jesus nos alerta que a verdadeira transformação espiritual começa quando confrontamos nossa própria hipocrisia interior, não apenas para evitar o julgamento dos outros, mas para sermos fiéis ao que Deus espera de nós. Então, a grande lição de hoje é a necessidade de cultivar autenticidade, onde nossos pensamentos, sentimentos e ações estejam alinhados com a verdade divina. E não se trata apenas de evitar o pecado visível, mas de erradicar a falsidade que muitas vezes alimentamos dentro de nós. Então, o Evangelho nos desafia a buscar uma coerência profunda de dentro para fora em nossa vida espiritual. E claro, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje para esta quarta-feira, dia 28 de agosto de 2024, é o Evangelho de Mateus, o capítulo é o 23, versículos do 27 ao 32. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós. Por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas, enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, hoje, antes de meditarmos sobre este lindo evangelho, deste importantíssimo evangelho, é importante dizer que celebramos a memória de um dos maiores santos e doutores da Igreja, Santo Agostinho. Um homem que, após anos de vida distante de Deus, encontrou na verdade de Cristo a sua redenção. Ele nos ensina a importância da busca pela verdade interior, uma busca que se reflete na nossa leitura do evangelho de hoje. E neste trecho específico, Jesus pronuncia palavras duras contra os mestres da lei e os fariseus, chamando-os de sepulcros caiados. Um exemplo que nos convida a refletir sobre a aparência e também a essência da nossa fé. Por fora eles pareciam justos, mas por dentro estavam cheios de hipocrisia e injustiça. Agora, queridos, para compreendermos melhor este evangelho, é necessário situá-lo no contexto do ministério de Jesus. Durante seu tempo na terra, Jesus enfrentou forte oposição dos líderes religiosos da época que se apegavam rigidamente às leis, às tradições externas e muitas vezes negligenciando o verdadeiro espírito da lei de Deus. A crítica então de Jesus aos fariseus, aos mestres da lei, não era apenas contra a observância externa das normas religiosas, mas contra a falta de integridade interna. Eles estavam mais preocupados com a aparência do que com a verdadeira santidade.
Por isso, Jesus usa a imagem do sepulcro caiado para ilustrar essa hipocrisia. Nos tempos antigos, os sepulcros eles eram pintados de branco para que as pessoas não se contaminassem ao tocá-los. Mas por dentro, esses túmulos estavam cheios de morte e podridão. E da mesma forma, os fariseus se preocupavam em manter uma aparência de justiça enquanto seus corações estavam distantes de Deus. Então, queridos, o Evangelho de hoje nos leva a refletir não apenas sobre nossas ações exteriores, mas também a motivação e o estado do nosso coração. Em nossas vidas, muitas vezes, nós podemos cair na armadilha de valorizar as aparências. Isso na nossa fé, no nosso trabalho, no convívio social, sem nos preocuparmos com a verdadeira pureza interior. E esta mensagem é muito importante porque nós vivemos em um mundo onde a imagem é frequentemente supervalorizada. Só que as palavras de Jesus são um apelo à integridade. Somos chamados a alinhar nosso comportamento exterior com a realidade interior do nosso coração. A justiça não pode ser uma máscara que colocamos para sermos vistos pelos outros. Deve ser uma virtude que emerge de um coração verdadeiramente transformado pela graça de Deus. Como nos ensina Santo Agostinho, aquele que se converte interiormente a Deus, se converte verdadeiramente. E do ponto de vista teórico, este Evangelho então nos apresenta uma importante lição sobre a natureza do pecado e também da virtude. O pecado não é apenas uma transgressão externa, mas uma corrupção interna que afeta a nossa relação com Deus e com os outros. Quando Jesus acusa os fariseus de hipocrisia, ele está revelando que o verdadeiro mal não está nas ações visíveis, mas na condição do coração que gera essas ações. E a virtude cristã, queridos, deve ser integral, ou seja, deve abranger tanto as ações exteriores quanto as disposições interiores. A justiça que Jesus pede de nós é uma justiça que começa no coração, onde as intenções são purificadas, orientadas pelo amor a Deus e ao próximo. E esta é a verdadeira conversão a qual somos chamados, uma conversão que vai além das aparências, uma conversão que penetra no fundo da nossa alma. Se olharmos para a nossa vida, veremos que este Evangelho se aplica em várias maneiras. Quantas vezes nos preocupamos em parecer bem-sucedidos, piedosos, felizes diante dos outros, enquanto por dentro carregamos tantas feridas, tantos ressentimentos ou até mesmo tanto egoísmo? A sociedade, queridos, nos pressiona a manter uma fachada de perfeição, seja nas redes sociais, no trabalho, até mesmo dentro das nossas comunidades, da igreja. Mas Jesus nos chama a abandonar essa hipocrisia, então, a buscar a verdadeira transformação interior. Pensemos, por exemplo, na maneira como tratamos os outros. É fácil mostrar gentileza, generosidade quando estamos sendo observados. Mas e quando ninguém está olhando? Será que somos justos? Será que somos caridosos em nossas ações ocultas? E quanto ao nosso relacionamento com Deus, será que rezamos, será que oramos e buscamos os sacramentos apenas para cumprir uma obrigação ou para mostrar que somos bons religiosos? Ou será que fazemos isso movidos por um profundo amor, por um profundo desejo de estar em comunhão com o Senhor? Santo Agostinho, cuja memória nós celebramos hoje, é um exemplo poderoso de alguém que passou por uma transformação interior profunda. Durante muitos anos, ele viveu uma vida de busca pelas coisas do mundo. Mas foi somente quando encontrou a verdade de Cristo que sua vida foi verdadeiramente transformada. E a sua conversão foi completa, não apenas uma mudança externa de comportamento, por exemplo, mas uma renovação total do coração. Santo Agostinho nos ensina que a verdadeira conversão vem de dentro. Ele nos lembra que a busca por Deus é um processo que começa lá no interior,
onde nós devemos confrontar nossas próprias fraquezas e hipocrisias. E assim como os fariseus, assim como eles precisavam abrir mão de suas máscaras, nós também somos chamados a remover as camadas de aparência que muitas vezes escondem a verdadeira condição de nossas almas. E nesse sentido, o Evangelho então é um chamado à autenticidade. Não basta parecer justo, é necessário ser justo. Não basta falar de amor, é necessário viver o amor. Não basta criticar os erros dos outros, é preciso corrigir os nossos próprios erros primeiro. Esta é a essência da mensagem de Cristo e é o que nos torna verdadeiramente seus discípulos. Então hoje, ao celebrarmos Santo Agostinho, que possamos aprender com o seu exemplo de busca pela verdade interior e que este Evangelho também nos inspire a examinar nossas vidas, mas com sinceridade, a buscar a integridade entre o que somos por dentro e o que mostramos por fora. E que pela graça de Deus possamos ser transformados de dentro para fora, tornando-nos verdadeiramente justos e santos, não apenas aos olhos dos homens, mas, acima de tudo, aos olhos de Deus. Amém? E claro, se for possível hoje, coloque logo abaixo nos comentários esta frase: Senhor Jesus, purifica o nosso coração. Por isso, Senhor Jesus, diante de Tuas palavras tão poderosas hoje, reconhecemos nossa fraqueza, nossa hipocrisia. Quantas vezes nos preocupamos mais com as aparências do que com a verdade que habita em nossos corações? Quantas vezes, Senhor, buscamos o louvor dos homens em vez de Teu amor e misericórdia? Por isso, perdoa-nos por todas as vezes em que fomos como sepulcros caiados, belos por fora, mas por dentro carregados de injustiça e de falsidade. Hoje, Senhor, queremos Te pedir com toda humildade, com toda a fé, venhas purificar nossos corações. Que Tua luz revele aquilo que ainda está oculto em nós. Que Tua graça nos transforme de dentro para fora. Dá-nos a coragem de sermos autênticos discípulos Teus, não apenas nas palavras, nas aparências, mas na essência do nosso ser. Ajuda-nos, Senhor, a viver a justiça, mas uma justiça verdadeira, aquela que nasce do amor por Ti e pelo próximo. Que sejamos vasos de Tua misericórdia, cheios de bondade, de verdade. E Santo Agostinho, cuja memória celebramos hoje, interceda por nós, tudo para que também sejamos tocados pela conversão genuína que nos une ao coração de Cristo. Amém. Muito obrigado você que me acompanha até este momento. É sempre uma grande alegria ter a sua presença aqui neste nosso encontro. Claro que, se for possível, deixe o like no vídeo, gostei, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe também este evangelho, é muito importante. Você que é um importantíssimo evangelizador, também juntos precisamos fazer a palavra de Deus chegar a mais e mais pessoas. Esta também é a nossa missão. Faça um convite. Siga o Canal Eviva também lá no Instagram, @Canal Eviva. É um novo canal. Irei aguardar você lá e, se for possível também, apoie o canal sendo membro. Ajude a fortalecer ainda mais esta missão. Assim, um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Ele permitir. E tenha um ótimo e abençoado dia.